Pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, na aula passada eu falei sobre a primeira parte, né? Hoje eu vou falar sobre a segunda e última parte do conteúdo. Segunda e última parte do conteúdo. Isso será cobrado, tá? Com certeza. Pessoal, na aula passada eu falei sobre a questão das virtudes em Aristóteles. Só retomando um pouquinho para que a partir daí possamos dar sequência, que são as virtudes para o Aristóteles. Virtudes nada mais são do que a perfeição do ato propriamente humano. Ou seja, os meus atos, as minhas ações, elas tendem, segundo Aristóteles, a serem aperfeiçoadas. E na medida que eu vou aperfeiçoando as minhas ações, eu vou me transformando numa pessoa virtuosa dentro da polis. A questão é que quando nós falamos em ética, segundo Aristóteles, automaticamente nós estamos também falando em política. Por quê? Porque ética e política em Aristóteles não são dois conceitos que estão separados, são dois conceitos que estão muito próximos, são dois conceitos que estão amalgamados, ou seja, eles fazem parte da mesma textura. Pois bem, o Aristóteles, ele não desprezava as paixões, como eu disse. Para o Aristóteles, o homem, ele é fundamentalmente um ser passional. O problema é que nós não devemos nos sujeitarmos às paixões. Em outras palavras, nós não devemos dar vazão a elas. Ao contrário, o que nós devemos dar vazão é a razão, no que diz respeito à nossa ação. Repetindo, o que nós devemos fazer é dar vazão à razão e não às nossas paixões, tá? Ou seja, as nossas ações, elas têm que estar subjugadas à racionalidade, ou seja, as nossas ações devem ser ações racionais e não ações passionais. Por quê? Porque a paixão, ela pode nos conduzir ao sofrimento. Esse é o significado de paixão. Paixão, em grego, é o pathos, de onde vem a palavra patologia. Já ouviram falar na palavra patologia? Então, patologia vem do grego pathos. Pathos significa sofrimento. Não é isso que a doença produz no indivíduo? Não é isso que a doença produz no indivíduo? Sofrimento? Pois bem, é isso exatamente que a paixão produz no indivíduo. A paixão produz no indivíduo sofrimento. Por que isso? Bom, só retomando o que eu acabei de falar, para Aristóteles, o homem é um ser passional. Ou seja, no que diz respeito às nossas ações, nós temos aqui, vamos usar como exemplo aqui, uma balança. Nós temos aqui uma balança. Por um lado, nós temos o quê? Nós temos o excesso, segundo Aristóteles. Por outro lado, nós temos a falta. Se por um lado nós temos o excesso, por outro lado nós temos a falta. A questão é, segundo Aristóteles, o que é que isso aqui tem a ver com a passionalidade humana? O que é que isso tem a ver com a acrasia, Hoffman? Tudo a ver, sabe por quê? Porque tanto o excesso quanto a falta são consideradas pelo Aristóteles como paixões, ou seja, o excesso e a falta são para ele paixões. Tá? São paixões. Aristóteles não condenava as paixões. Não. Porque isso faz parte da nossa natureza. Tá? Faz parte da nossa natureza. O problema é, como disse,
é nós darmos vazão a isso. Então, partindo do princípio de que nós somos seres passionais, seu 25, Aristóteles vai dizer o seguinte, que os extremos são prejudiciais. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais, porque conduz ao sofrimento. Bom, se os extremos são prejudiciais, e aí? Qual é a saída? O que Aristóteles está propondo aí? Ele está propondo o seguinte: se os extremos são prejudiciais, como fazer para que eu seja um cidadão virtuoso? Se os extremos são prejudiciais, se os extremos trazem danos à pessoa, ao cidadão na polis. Bom, se os extremos são prejudiciais, a virtude está no meio. É aqui que está a virtude. Se os extremos são prejudiciais, a virtude está onde? A virtude está aqui no que o Aristóteles vai chamar de mei dzontes. Mei dzontes, que significa mediania ou meio termo. Mediania e meio termo para o Aristóteles, né? Esses dois termos, esses dois significados são exatamente as mesmas coisas, significam exatamente a mesma coisa, significa equilíbrio. Mediania, meio termo, significa equilíbrio. Se os extremos são prejudiciais, a virtude está onde? Está no equilíbrio, ou seja, nós temos, no que diz respeito às nossas ações, nós temos que ser, para sermos considerados cidadãos virtuosos na polis, temos que ser cidadãos equilibrados no que diz respeito ao quê? No que diz respeito à nossa praxis, ou seja, às nossas ações. É por isso que a política e a ética em Aristóteles não são ciências teoréticas, mas sim ciências práticas. Por quê? Porque tanto a política quanto a ética em Aristóteles apontam para uma dimensão pragmática, ou seja, apontam para uma dimensão prática, ou seja, apontam para uma direção que está associada diretamente às nossas ações. Dizem exatamente respeito a elas. A questão que quando nós falamos em equilíbrio, nós falamos em mediania, nós falamos em meio termo para o Aristóteles, é exatamente aqui, na mediania, no meio termo, ou seja, nas minhas ações equilibradas, é que se dará o conceito de quer. Se dará o conceito de diké em Aristóteles. O que é o conceito de diké em Aristóteles? É o conceito de justiça. Ou seja, o cidadão virtuoso na polis é o cidadão que age com justiça. O cidadão virtuoso na polis é aquele cidadão cuja ação é uma ação justa. Talvez alguém esteja se perguntando: o que é a justiça para o Aristóteles? Como Aristóteles define o conceito de justiça? Simples. Lá no livro quinto, vou colocar mais aqui. No livro quinto da Ética, a Nicômaco, lá no livro quinto da Ética, Nicômaco,